Como deixar seu cachorro sozinho é uma coisa que vai te ajudar demais a evitar problemas muito maiores no futuro. E se por acaso você está chegando aqui vendo esse vídeo, provavelmente você já deve ter alguma dificuldade com seu cachorro deve aprontar alguma coisa quando ele está sozinho em casa. Nesse vídeo eu vou te ensinar não só como entender as consequências de não saber como deixar o seu cachorro sozinho, você vai aprender a identificar se o seu cachorro está sofrendo por ficar sozinho, quais são os sinais de que um cachorro está sofrendo quando fica sozinho e também se ele tem ansiedade por separação, que é um dos problemas maiores que a gente tem hoje em dia, que os cães acabam sofrendo demais e só quem tem um cachorro com ansiedade de separação sabe dizer como é complicado, como é difícil e como sofre tanto as pessoas como os cães. Se você está me conhecendo agora, eu sou o Juliano Sanches, trabalho com comportamento e adestramento de cães há 18 anos e estou aqui para te ajudar a ter uma melhor convivência com seu cachorrinho, viver tranquilamente, em paz, com diversão. Se você tem um problema em deixar o seu cachorro sozinho, me conta aqui, me deixa nos comentários o que seu cachorro faz, quais são os comportamentos que ele tem quando ele fica sozinho. Você já recebeu alguma reclamação de vizinhos? Você já deixou uma câmera filmando o seu cachorro? A primeira coisa que a gente precisa entender em relação ao cachorro ficar sozinho é que para o cachorro não é normal ficar sozinho. Então, para e pensa um pouquinho no cachorrinho, filhotinho ali crescendo junto com a mãe, com os irmãozinhos, tá todo mundo junto o tempo inteiro. E aí o que acontece? De repente, esse cachorrinho é tirado da ninhada. E isso pode fazer com que esse cachorro, principalmente se ele estiver numa fase que é muito importante da vida dele, né, que vai até os 4 meses, e se ele tiver numa fase do medo, então, isso pode acabar criando traumas na cabecinha do cachorro e fazendo com que ele aprenda que toda vez que ele se afasta, vai gerar alguma coisa ruim nele. Então ele é retirado da ninhada e isso já pode criar uma experiência ruim. E aí o que acontece? Ele chega na sua casa, ele é tratado como um rei, tem todo o seu amor, todo o seu carinho e aí de repente ele pode achar que vai passar pela mesma situação que ele passou quando estava junto com a ninhada. E isso pode fazer com que desencadeie toda uma série de comportamentos, alterando até a fisiologia dele. Agora, não se desespere, tá? Porque nem tudo que acontece, nem tudo que o seu cachorro faz quando ele fica sozinho, significa que ele está sofrendo por ansiedade de separação. Isso pode ser alguns comportamentos que têm outras origens, tá? E isso pode acontecer quando o seu cachorro está sozinho. Mas a gente vai aqui investigar junto. Tudo depende muito também das características comportamentais, né? Da genética, inclusive, do cachorro. Quando a gente tem um cachorro, um filhotinho, e a gente vai visitar uma ninhada ou até mesmo em um centro de adoção dos filhotinhos, normalmente a gente quer escolher qual cachorrinho? Aquele que é todo sociável, aquele que olha pra gente e fala, ah, ele me escolheu. Não é verdade? Então, esse cachorrinho, ele provavelmente é um cachorro que gosta muito de gente. Porque nem todo cachorro é tão apegado a pessoas. Isso é uma característica. É uma característica do comportamento desse cachorro. Então, esse cachorrinho que apresenta já novinho essa vontade de interagir com humanos, esse cachorrinho, ele provavelmente, se ele não for ensinado como a ficar sozinho, ele pode ter problemas de comportamento. Ele pode ter problemas por ficar sozinho. Eles podem ter problemas que vão gerar uma série de estresse na vida desse cachorro. E tudo pode ser evitado. Se você aprender como fazer com que o cachorro entenda que é normal a sua saída e a sua volta, tá tudo ok, tá? Mas isso existe um processo que a gente ainda vai comentar aqui, eu vou te ensinar como fazer esse processo, tá? Então já deixa a sua curtida aí, para que todos saibam, né? Para que o algoritmo saiba que a gente está falando conteúdo aqui de muito valor e que vai ajudar muita gente, né? Porque muitos cachorrinhos acabam sofrendo por causa disso. E uma coisa que agravou muito essa questão dos cães não conseguirem ficar sozinhos em casa é a questão da pandemia. Por que a pandemia? Porque a pandemia fez com que a gente tivesse uma realidade diferente, pelo menos a maioria das pessoas, uma realidade diferente do que está vivendo ou acabou vivendo quando passou toda aquela fase de tensão de que a gente não podia sair de casa. Então,
Muitas pessoas me procuraram, vi muitos casos, conheço muitos casos de gente que pegou o cachorro nessa época e acabou que o cachorro nunca ficou sozinho. Então se coloca no lugar do cachorro, tá? Uma coisa que eu sempre falo aqui nos meus conteúdos, e acho que isso ajuda demais você a melhorar o seu relacionamento com o seu cachorro, é aprenda a se colocar no lugar do seu cachorro. Aprenda a enxergar o mundo através dos olhos do seu cachorro. Eu acho essa frase muito fantástica, porque é exatamente isso que a gente precisa para entender o nosso cachorro e não ficar preso nos problemas que isso causa na gente. Porque se o cachorro ficar sozinho, o cachorro tá latindo, vai arrumar encrenca com o vizinho. Sim, é um problema gigantesco. Mas quando a gente pensa nisso, a gente quer simplesmente interromper esses barulhos, esses latidos. E na verdade o que a gente precisa fazer é se colocar no lugar do cachorro, entender como é que o cachorro está se sentindo e mudar como ele está se sentindo. Aí você vai na raiz dos problemas, né? Por isso que eu criei um método que se chama MEC, Modificação Emocional Canina, entendendo como o cachorro se sente e transformando o comportamento dele. Voltando, nessa fase da pandemia, os cachorros, eles ficaram muito apegados, não foram ensinados a ficarem sozinhos. E aí chegou um momento que todo mundo precisou sair. E aí teve um monte de gente desesperada para conseguir fazer com que o cachorro ficasse bem sozinho. E aí acaba mandando o cachorro para uma creche e muitas vezes acaba agravando ainda mais o problema, porque esse cachorro não foi socializado com outros cães também, muitas vezes não é aceito. Então isso gera uma série de problemas. Você passou por isso? Você enfrentou esse problema? Deixa aí nos comentários para eu saber. Os cães, eles acabam tendo esses comportamentos, né, quando eles ficam sozinhos. E se a gente não entende, né, como se colocar no lugar deles, a gente já tem uma natureza que é julgar, né, sempre julgar. Então a gente acaba pensando, esse cachorro tá fazendo isso para me provocar, é birra, ele tá fazendo xixi no sofá para me provocar, porque ele sabe que eu saí. Para e pensa, né? Você acha que faz sentido para o cachorro? Primeira coisa, para o cachorro fazer xixi é algo normal, não é algo sujo, não é algo que, né, que vai falar, nossa, isso aqui vou fazer para sacanear ele. Não, o xixi é uma maneira do cachorro, inclusive, expressar o estado emocional dele e se comunicar. Né? Muita gente imagina, o cachorro quer marcar o território, como se esse marcar o território fosse, isso tudo aqui é meu. E não é exatamente isso que acontece. Ele quer marcar o território para mostrar, olha, eu passei por aqui, eu estou nesse estado, eu estou pronto para procriar, estou procurando um macho, estou procurando uma fêmea, eu estou saudável. Então essa é a função, né? E inclusive estado emocional. Então se o cachorro está com estado emocional alterado, estressado, isso sai na urina também. E também ele quer ficar perto da onde a gente fica, porque ele quer ficar aonde tem o nosso cheiro. E o cheiro para o cachorro é algo muito importante, né? A gente tem que pensar que 40% do cérebro do cachorro ele é dedicado a olfato. Então isso tem um valor muito importante para o cachorro. Alguns cães, eles têm uma probabilidade maior de sofrer por ficar sozinho. Por quê? Por que alguns cães é mais difícil? Porque eles têm uma característica que foi selecionada para serem cães de companhia. Então ele já tem essa característica de ser um cachorro que gosta de ficar com gente, que ele tem o trabalho de fazer companhia. Trabalho entre aspas, né? Porque é um trabalho bem fácil para eles e bem gostoso, né, de ficar com a gente. Então esses cães, eles têm algumas características que fazem com que eles querem muito ficar com a gente e ficar longe acaba sendo mais difícil ainda. Então esses cães, você tem que ter um cuidado maior ainda. Né? Shih Tzu, Cavalier, tá? Não que eles não possam ficar sozinhos, eles podem sim, ficam, né? Contanto que você ensine o cachorro. Transforme ficar sozinho em algo normal, algo natural, algo que faz parte da rotina. Isso muda todo o jogo. Qual é a diferença de um cachorro, né, ele tá com algum problema em ficar sozinho, do que realmente ele tá num estado alterado, né, de ansiedade por separação? Bom,
Vamos supor que você saiu e deixou seu cachorro sozinho em casa. E esse cachorro, provavelmente, ele não está com as necessidades supridas, ele é um cachorro que acaba ficando entediado. Quando você está com ele, está tudo bem, ok? Ele tem até uma companhia de distração. E quando ele está sozinho, o que acontece? Ele acaba ficando frustrado. Ele quer sair, ele quer ir com você, ele quer fazer alguma coisa. E essa frustração faz com que ele expresse os comportamentos que são naturais. Qual é o comportamento natural de cachorro? O comportamento natural de cachorro é roer, é rasgar, é destruir. Por isso que de vez em quando a gente vê aqueles vídeos da pessoa chegando em casa e a sala toda cheia de espuma pela casa. Porque o cachorro encontrou ali um comportamento natural dele que direcionou ele, fazendo com que ele se desestressasse, rasgando, tirando as coisas de dentro, que é exatamente o que ele faria com um bichinho, com uma caça, com uma presa. Tá entendendo como faz todo sentido? E que ele não tá fazendo isso só para te sacanear, ele tá tentando expressar algo. Então, nesse caso, não é uma ansiedade por separação. Nesse caso, é um exemplo de frustração. E a mesma coisa pode acontecer quando o cachorro fica latindo. Ele pode também expressar através do latido, né? E existem várias causas do cachorro latir. Tá? E uma delas pode ser esse, o cachorro está frustrado ou ele está te chamando, está latindo, latindo, latindo. E muitas vezes esse comportamento não tem a ver com a ansiedade de separação, ele tem a ver com o quê? Com ele ter sido muito recompensado. Então, como é que funciona a cabecinha do cachorro? Ele está o tempo inteiro aprendendo. Seu cachorro está o tempo inteiro te observando. Por isso que eu sempre digo, né? Você já está treinando o tempo inteiro seu cachorro. Seu cachorro está te observando, seu cachorro está entendendo o que ele faz, qual é a consequência que ele faz, o que ele ganha, como ele consegue te mover, ganhar a sua atenção. E muitas vezes ele começa a entender que quando ele está bonzinho, tá tudo ok, não acontece nada. E aí quando ele começa a ter os comportamentos que normalmente você não quer, o que você faz? Você começa a dar atenção para ele. Então, seu cachorro começa a latir, para. Isso é uma forma de recompensar esse comportamento do cachorro. Então, não adianta a gente sempre pensar no comportamento quando está acontecendo. O ideal é você entender sobre comportamento, se aprofundar, para saber como é que tudo isso é construído no dia a dia. Se eu já estou treinando o meu cachorro no dia a dia a ser desobediente, a única coisa que falta para eu treinar ele para ele ser um cachorro obediente é conhecimento. É só mudar. O conhecimento é o que transforma a sua vida, transforma a vida do seu cachorro, ok? Então, se esses problemas, né, foram problemas normais entre aspas, né, foram problemas que não estejam ligados à ansiedade de separação, você precisa seguir um outro caminho. Agora, quando esses problemas são ligados à ansiedade de separação, quando ele tem vários sintomas normalmente, e principalmente quando altera a fisiologia. Seu cachorro entra num estado de estresse muito alto. Tem cachorro que chega ao ponto de querer pular da varanda, taquicardia. Tem cachorro que baba, que molha todo o chão da sala. O cachorro te esperando, né? Tem cachorro que faz o xixi, o cocô por tudo quanto é lado. Você vê que não é uma coisa normal. É algo que assim é fora do comum, é fora do normal. E aí a gente precisa buscar um tratamento, né, adequado para o nível que esse cachorro está de ansiedade por separação. Então, se esse cachorro não é ansiedade de separação, é outros problemas, a gente tem que investigar as causas para lidar com esses comportamentos. Então, às vezes quando a gente imagina que tudo é ansiedade por separação, você acaba não indo na fonte do problema, e aí você acaba se frustrando por não conseguir resolver esses problemas que o seu cachorro apresenta quando está sozinho. Eu costumo dizer o seguinte, uma coisa que eu ensino bastante para você entender quando o seu cachorro ele está pronto para aprender ou não está pronto. Tá? Você já me ouviu falar aqui sobre modo on e modo off? Modo on é quando o seu cachorro ele ainda está num estado que ele consegue prestar atenção em você, que ele pega comida, que ele consegue te obedecer. Esse é o modo on. O modo off é quando o seu cachorro já está com as emoções controlando tudo, seja ansiedade, medo, seja agressividade. Então ele está no modo off. Ele não vai aprender nada nesse momento. Então uma das coisas mais absurdas
que eu já vi, que fizeram, né? Uma pessoa que entrou em contato comigo, fez consulta comigo, ela já tinha tentado de tudo, contratou um rapaz para ir lá e o rapaz meteu um colar de choque na cachorra, porque a cachorra latia quando a dona saía. Imagina, se coloca no lugar desse cachorro, o tanto de coisa ruim que ele passou e tanto sofrendo porque estava sozinho, tá? Então por isso que a gente não pode olhar para o problema, a gente tem que olhar para as causas, tá? Então se o cachorro está no modo off, não adianta eu querer fazer nada, eu preciso colocar ele no modo on, criar uma estratégia, um nível de dificuldade que eu já vou te falar aqui, que ele não entre nesse modo de desespero, porque senão não adianta. Tá? Tem muita gente que fala, deixa o seu cachorro chorar. Em alguns casos, poucos casos, isso pode fazer com que o cachorro canse, né? Com o tempo ele vai tendo outros comportamentos e muitas vezes a gente não enxerga e acaba tendo outros problemas, comportamentos compulsivos. Esse não é o caminho. O caminho é criar uma estratégia para que o cachorro fique cada vez mais tranquilo e mais seguro. Ok? Deu para entender? Então, ó, eu vou falar alguns erros aqui sobre você deixar o seu cachorro sozinho, tá? Para tratar esse problema. Então, são 3 erros que são cometidos quando você quer ensinar o seu cachorro a ficar sozinho ou tratar a ansiedade por separação. Tá? O primeiro deles é você dar um brinquedo para o seu cachorro e virar as costas e, tal brinquedo eu vou sair. Se o seu cachorro ele já apresenta esse problema, no começo ele pode até pegar o brinquedo. Depois, o que vai se tornar esse brinquedo? Esse brinquedo vai se tornar o gatilho de que você vai sair. Da mesma maneira que o seu cachorro entende que quando você coloca a sua calça ou tênis e sair, ou você pega a bolsa ou a máscara, né? Na época da pandemia, pegava a máscara, o cachorro já sabia, já entrava naquele estado de loucura. Então, o brinquedo vai acabar se tornando exatamente como outra coisa e não vai funcionar, não vai pegar, tá? Então, não é simplesmente dar um brinquedo para o seu cachorro e sair. Esse é o primeiro erro. Segundo erro é brigar com o seu cachorro por ele estar latindo, por ele estar aprontando, qualquer coisa que seja, por ele estar mordendo. Eu brigar com o cachorro só vai fazer o quê? Com que haja mais mal-estar, né? Você vai acabar, inclusive, dando atenção para o seu cachorro, que talvez que seja para ele algo que vale a pena continuar fazendo, porque afinal de contas ele conseguiu sua atenção, e não vai funcionar porque a bronca só funciona se você estiver ali perto dele e você não está tratando a causa, ok? Terceiro erro é você querer tratar a ansiedade por separação, deixando o seu cachorro no ambiente em que aquele ambiente não é interessante para ele, aquele ambiente já se tornou como se fosse um castigo. Então, por exemplo, você deixa o seu cachorro o dia inteiro com você e aí você vai sair e você prende o seu cachorro dentro da lavanderia. O que vai acontecer com esse cachorrinho? Ele vai entrar no estado de desespero, se tiver fralda ele vai rasgar toda a fralda, ele vai latir, ele vai fazer xixi por tudo, porque ele não foi preparado para ficar ali naquele ambiente. E o quarto erro é você sair sem o seu cachorro perceber que você está saindo. Você querer enganar o seu cachorro. Por quê? Porque isso pode fazer com que o seu cachorro ele esteja a todo momento, depois que ele passou por uma experiência dessa, a todo momento em estado de alerta, que você pode sair. E aí seu cachorro vai acabar ficando cada vez mais no seu pé, com medo de ficar sozinho, tá? Então, esses são os 4 erros, tá? Agora, vamos entender como é que começa essa dependência, né? Que o cachorro não consegue ficar sozinho. Ela começa no dia a dia, na rotina, assim como praticamente todos os problemas. E por não saber como lidar com o comportamento de cachorro, tá? Qual que é o senso comum hoje em dia? Primeira coisa, tem vontade de pegar um cachorro, vai lá, pega um cachorro, fala, tranquilo, é fácil, vou levar para minha casa, é um bichinho super amigável, é só procurar uma diquinha ali na internet e acabou o problema. E aí você, conforme você vai tendo uma dificuldade, vou querer ensinar meu cachorro a ficar fazer xixi, aí você procura fazer xixi. Meu cachorro tá mordendo, você entendeu? E você nunca se aprofunda para entender a base do comportamento, o que realmente é um cachorro e como criar experiências e prevenir a maioria dos problemas que muita gente nem imagina, como cuidados veterinários, ensinar o cachorro a ficar sozinho, socialização, como criar uma socialização, como aproveitar a fase da vida ideal do cachorro para fazer isso, como fazer
onde fazer. Então tem uma série de problemas que acontecem pela falta de conhecimento. Como é que a gente vai evitar os problemas em relação ao cachorro ficar sozinho, tá? A gente precisa ensinar o cachorro a relaxar quando a gente não está por perto. Só que lembra que eu falei que existem vários níveis? Então, isso precisa ser em um nível muito fácil para o cachorro, porque senão o que vai acontecer? Ele vai entrar no modo off. Então, o cachorro ele precisa relaxar sem estar na sua presença. Isso pode ser como? Você brincando bastante, suprindo a necessidade do cachorro e deixando ele em um ambiente diferente. Se o seu cachorro não consegue que você feche a porta, você coloque alguma coisa que impeça a passagem dele, mas que ele consiga ainda te ver, e você vai aumentando esse tempo que ele fica longe de você. E aos pouquinhos você vai se afastando para ele não conseguir te ver e vai aumentando esse tempo que ele fica sozinho. Eu vou te dar aqui dentro várias estratégias, vou te ensinar também um brinquedo que é muito legal para você utilizar nesse processo, um produto também que pode te ajudar, tá? Então, fica aqui comigo. Já falei sobre o seu cachorro ficar, né, tranquilo. Então, por que precisa ser feito nesse momento, né, que você brincou? Porque você está suprindo as necessidades do seu cão. Não adianta você querer nada do seu cachorro sem você suprir as necessidades dele. Porque senão ele vai virar uma bomba relógio. Ele vai ficar ali pilhado, estressado, ansioso, porque ele não está tendo as necessidades de um cachorro sendo supridas. E aí o que acontece? Isso acaba refletindo em comportamentos. E normalmente são comportamentos que a gente não quer, né? Então é isso que a gente precisa fazer. Agora eu vou falar alguns sinais que o seu cachorro pode estar apresentando e podem estar ligados à ansiedade por separação, tá? Primeiro, que a gente deve ficar atento. Se o seu cachorro não come quando está sozinho, isso pode ser um sinal, tá? Mas, então meu cachorro não come, ele está com ansiedade de separação? Não. Tá? Tem mais coisas que a gente precisa se aprofundar aí. Um deles é, por exemplo, se o ajuste da alimentação não estiver correto. Então, isso é muito fácil do cachorro querer comer só quando você está perto. Segundo, destrói objetos só quando está sozinho. Também pode ser um sinal de alerta, tá? Principalmente quando é um nível de destruição como o seu cachorro destruir seu sofá inteiro. Isso não é normal. Ele dá uma mordidinha num objeto, às vezes pegar um controle remoto que você deixou bobeando, ou até mesmo um sapato. Agora, se isso é frequente também, é outra coisa que a gente deve ficar atento. Terceiro, alterar a fisiologia. Quando eu digo alterar a fisiologia, não é ele fazer um xixizinho no lugar errado, é ele fazer xixi por tudo mesmo, cocô, fazer cocô mole, porque não estava nem pronto esse cocô, e ele ficou tão ansioso, alterou a fisiologia dele, que ele acabou fazendo isso. Ou também babando, ofegante, né? O cachorro fica com taquicardia. Por isso que é muito importante, principalmente quando você está fazendo o processo de treino, que eu vou falar um pouquinho mais, é você filmar o seu cachorro. Porque é isso que vai te dar uma bagagem para você evoluir o treino ou não. O grande problema dos treinos e das pessoas fazendo treino amador com cães é exatamente não saber como evoluir. E aí o que acontece? Acaba dando um passo maior e aí o cachorro acaba regredindo. Então você tem uma evolução, regride, uma evolução, regride. Quarto é late, uiva, né? Desesperadamente, né? Uma coisa é o cachorro dar alguns latidos, parar. Outra coisa é quando o cachorro faz isso desesperadamente. São esses sinais que a gente tem que ficar muito ligado, né? Se aparece mais de algum desse sinal, então provavelmente o cachorro já está num estágio de ansiedade por separação e a gente precisa entender a que ponto tá. Avaliar, sempre avaliar, não é tudo igual. A gente não pode falar, meu cachorro tem isso, como é que eu faço? Não, cada cachorro tem uma realidade, cada cachorro apresenta um nível de dificuldade, né? Um nível de apego diferente do outro. Tá? Por isso que é importante entender o processo, entender o método para você adaptar para o seu cachorro. Tá? É uma coisa que eu sempre digo, não adianta ter fórmulas prontas. Né? O que eu ensino para os meus alunos é você entender como é que funciona um método, como é que funciona o processo, para você conseguir evoluir sozinho. Então, se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like, porque eu vou te ensinar como fazer esse processo, como fazer esse treinamento, ok? Primeiro, você vai criar pequenos momentos no dia a dia do seu cachorro
se divertindo e controlando o tempo que ele se diverte. Então, como é que você pode fazer isso, tá? Uma ferramenta, um brinquedo que é fantástico, que eu uso, que os zoológicos usam, que é um brinquedo utilizado no mundo inteiro, é o Kong, tá? Um brinquedo que se você olha assim, putz, é um brinquedo de borracha, você olha na prateleira, caro pra caramba, né? Mas se você pensar que esse é um brinquedo que ele pode durar muito tempo, se você comprar ele do tamanho adequado, a borracha adequada, né, para o seu cachorro, e ele vai durar muito tempo. Talvez até, eu tive uma cachorrinha que durou a vida inteira dela, ela não tinha mordida muito forte, né, então o cachorro vai lamber, morder, jogar, se divertir. E eu vou te mandar um link de um vídeo onde eu ensino como você escolher o Kong ideal para o seu cachorro, como você rechear esse Kong e como você controlar o tempo que você vai deixar o seu cachorro interagindo com esse brinquedo, tá? Então o ideal é que ele brinque de 20 a 40 minutos com o brinquedo. E você pode ter mais de um também. Sempre é legal ter mais de um, principalmente se o seu cachorro for um pouquinho maior, talvez não caiba a alimentação dele toda aqui. Então seria legal ter mais. Eu tenho vários e eu já deixo inclusive alguns preparados. Outra coisa que vai te ajudar também, você pode utilizar um feromônio, tá? Esse aqui é o Serenex e também tem o Adaptil. O que o feromônio faz? Ele cria um conforto olfativo, né? Porque ele tem substâncias ali que causam um relaxamento, que é como se lembrasse, né, o conforto da mãe. Então, quando você utiliza esses produtos, isso faz com que o ambiente fique muito mais relaxante para o cachorro. Então, ele serve também como algo a mais, né? Não é que só fazer isso vai funcionar, não. Mas ele é algo que vai te auxiliar também. Então, tem o Serenex e tem o Adaptil também, para cachorro, tá? Bom, depois que você entendeu o brinquedo, o segundo passo é você aumentar o tempo e a distância que você vai ficar dele. Tá? Então, eu já falei anteriormente um pouquinho, mas você pode começar utilizando o brinquedo com o seu cachorro te olhando e você vai aumentando o tempo que ele fica com o brinquedo. Depois você pode fazer isso com o seu cachorro com uma barreira entre você e ele, que muitos cães acabam nem aceitando essa barreira, já ficam desesperados, por exemplo, com um portãozinho. Então você deixa o seu cachorro ali do outro lado e ele relaxando, brincando, mordendo. Depois você entra num cômodo que ele de repente não te vê por pouco tempo e aí você aparece de novo sem falar nada, para se tornar algo natural você se afastar. Lembra que eu falei? O processo para você conseguir deixar seu cachorro bem sozinho é você se afastar e voltar e ele entender esse processo. Ele entender que existe um tempo em que você vai sair e vai voltar, tá? E dentro desse meio tempo, ele vai relaxar, ele vai pegar um brinquedo, ele vai dormir, tá? E ficar tranquilo. Então, o terceiro ponto é justamente esse: sair do ângulo de visão do seu cachorro. Então não adianta eu treinar simplesmente com ele longe só com a barreira. Eu tenho que sair do ângulo de visão. Por exemplo, entrando no banheiro. Tem gente que não consegue ir no banheiro sem o cachorro. Então você começa a fazer isso. Entrando no banheiro, saindo. E é importante você fazer o quarto passo bem criteriosamente, tá? Então eu vou te falar um pouquinho sobre o que é o treinamento. Sem o treinamento você não consegue evoluir. O que é o treinamento? O treinamento são simulações para uma situação real. Então imagina um jogo de futebol. Eu não sou muito ligado em futebol, mas eu sei que para um jogador estar lá jogando futebol numa Copa ou num clube, ele teve uma preparação para isso. E não foi simplesmente jogar. Ele fez treinos de passe, ele fez treinos de pênalti, ele fez jogadas. Então tudo isso são o quê? Simulações para que chegue na hora do jogo ele aplicar aquelas simulações. Então o treinamento, quando a gente faz um treinamento com o cachorro, é exatamente isso. Não só para fazer o treino para como ensinar o seu cachorro a ficar bem sozinho, mas para qualquer tipo de treino. Seu cachorro precisa passar por estágios, por níveis de dificuldade. Então não adianta eu, por exemplo, treinar meu cachorro só dentro de casa e achar que ele vai me obedecer bem lá na rua, sem fazer todo esse processo
de simulação. Por isso que muita gente, você vê alguns adestradores falando que treinar um cachorro positivamente não funciona, só com brincadeira, petiscos. Por quê? Porque pula esse processo. E aí, chega na rua, o cachorro não vai prestar atenção nele. E aí vai obedecer só como? Forçando. Então a gente não precisa forçar se a gente tiver técnica, se a gente tiver a ciência ao nosso lado e se a gente fizer a simulação correta. Então esse processo funciona para ensinar comandos, para ensinar comportamentos, para ensinar truques, para treinar reatividade, para treinar o que você quiser com o seu cachorro. E também para ensinar o seu cachorro a ficar sozinho. Então beleza, aí você deve está se perguntando, tá, Juliana, você falou que tem que ter as simulações. Então, como é que eu vou fazer essas simulações para ensinar o meu cachorro a ficar sozinho? Bom, você imagina qual é o cenário de você saindo. Como é que é a sua rotina de sair? Você vai e se troca primeiro? Ok. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, não deixar seu cachorro entrar num estado de ansiedade. Então, como é que a gente faz isso? Se é colocar o seu tênis, o que eu faço? Eu pego o tênis mais vezes durante o dia, coloco na visão dele e não saio, até eu conseguir colocar o tênis. Faço isso brincando, ou coloco o tênis e não vou sair, eu vou fazer outra coisa aqui dentro de casa. Você vai trabalhando esses gatilhos até você conseguir trabalhar e você estiver pronto para sair e começar a fazer as simulações de saída de casa. Qual que é a simulação de saída de casa? É você ir em direção à porta. Essa é uma simulação. O que muita gente quer fazer? Já quer sair. Talvez seu cachorro não esteja preparado para isso. Você tem que fazer esse processo mais devagar. Então, enquanto seu cachorro está brincando ali com o Kong, no seu ângulo de visão mesmo. Lembra que eu falei que não pode sair fugindo do seu cachorro. Ele está ali lambendo, você vai em direção à porta, mexe e sai. E aí, o que ele precisa acontecer? Ele precisa continuar se divertindo com o brinquedo. Ele precisa continuar relaxando. É isso que vai te dar informação para você conseguir evoluir no seu treino. Ok? Faz sentido para você? Então, teve uma pergunta muito legal. O que deixar para o cachorro? Uma lista do que deixar para o cachorro quando for sair. É importante avaliar qual a necessidade de cada cachorro. Cada cachorro, você vai ter que preparar uma lista de objetos em que ele goste, que ele fica bem e que ele vai gastar um tempo. Por exemplo, tem cachorro que eu não posso deixar um ursinho de pelúcia, porque senão ele vai rasgar o ursinho de pelúcia. Tem cachorro que já fica bem, que ele brinca com o ursinho, que ele joga, ele fica mordendo e não estraga o ursinho. Tem cachorro que tem uma necessidade grande de roer. E aí o que eu preciso fazer? Dar brinquedos, descobrir quantos brinquedos eu preciso deixar, o quanto tempo ele vai interagir por brinquedos e fazer uma rotatividade. Por isso que é muito importante você treinar algo ao invés de ficar pensando em só deixar coisas para o seu cachorro fazer. Primeiro, você tem que suprir as necessidades do seu cachorro antes de você sair, porque isso já vai te deixar muito mais tranquilo em relação a ter que deixar muitas coisas para o seu cachorro fazer. Porque o ideal é que o seu cachorro aprenda a relaxar quando você não estiver por perto também. Precisa relaxar, ele precisa dormir. Então a gente precisa fazer com que o cachorro, até mesmo durante o dia, tem gente, por exemplo, que tem um Border Collie, que é um cachorro super pilhado, e imagina dar cada vez mais atividade para o cachorro. Tá perdido, porque é um cachorro que se deixar, ele vai fazer coisa o dia inteiro, ele vai trabalhar o dia inteiro. Então você precisa ensinar o seu cachorro a relaxar. Você precisa criar uma rotina adequada. Você precisa ensinar para o seu cachorro todas as situações que ele vai viver fazendo parte da rotina. Por exemplo, o caso da pandemia, de que o cachorro ficou sempre o tempo inteiro, não fazia parte da rotina. E aí, de repente, você sai. Não, isso precisa ser treinado, isso precisa ser feito. Então, por exemplo, vou receber visitas ou vou conhecer pessoas. Seu cachorro, ele precisa entender que aquilo é algo normal. Ele precisa ser treinado, ele precisa ser preparado. Então, o treinamento, ele é algo que é para a sua vida, é para a vida do seu cachorro. Não é algo supérfluo. O tempo inteiro você está treinando. Agora, a diferença é você saber o que você está treinando e o que você não está treinando. Porque muitas vezes a gente acaba treinando o que a gente não quer. E o cachorro é muito ligado para saber exatamente o que ele faz e o que vai gerar isso, o que vai gerar aquele comportamento, o que vai causar, inclusive,
na vida desse cachorro. Ele vai tentar resolver os problemas dele sozinho. Se você não entender como é que funciona a cabeça do seu cachorro, é exatamente isso que ele vai fazer, ok? Espero que tenha ficado claro esse conteúdo. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima terça.